estacionar é porque ele não dirige, nem muito menos como candidato. Mas, enfim, o carro dele estacionar em um lugar onde não devia estacionar, alguém vir cobrar explicações dele. E qual é a explicação que ele vai dar? Ah, não, vai procurar o Lula, vai perguntar para ele pelo Lulinha. É só o que ele tem para falar. Todas as vezes que se vê diante de uma pergunta embaraçosa, aí ele aponta para o Lula. Aponta ultimamente também para o Lulinha. Agora, vejamos, é bom recordar. Recordar é viver, mas não é só viver, não. Recordar é refrescar a memória. E a nossa memória é muito curta. É muito curta, porque a gente armazena muita coisa na cabeça e vai sobrando, 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 apagando, apagando, apagando. E tem que ser assim, porque senão a gente explode. É bom recordar quando o seu Flávio Bolsonaro, no ano passado, estava de saída ou de chegada no Supremo Tribunal Federal para um evento qualquer, e aí o repórter do Intercept chegou lá e perguntou a ele, e ainda não tinha vazado, ainda não tinha se tornado público o áudio onde o seu Flávio Bolsonaro pede dinheiro ao Daniel Vorcaro, de quem ele dizia mal conhecer, não tinha relação com o Daniel Vorcaro. Aí vamos ver o repórter perguntando, o repórter do Intercept, perguntando ao Flávio sobre a eventualidade da existência de um áudio, onde ele pedia dinheiro a Vorcaro, e a resposta do senhor Flávio Bolsonaro. Senador, Solta. por que que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é isso. É que a gente tá fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro pro Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato Quer, com a sua assessoria. quer dizer, repetindo, o repórter pergunta: vem cá, é essa história, temos uma história de que o filme do seu pai está sendo financiado pelo Vorcaro. Que absurdo! Que história é essa? Não, não. E depois ainda desqualifica ou tenta desqualificar o repórter, dizendo: ah, isso é militância sua, isso é militância sua. Vocês viram isso agora. Na sequência, na época, naquele mesmo dia em que ele desmente, aí sai o áudio dele pedindo dinheiro ao Vorcaro. Vamos ver o áudio, ouvir o áudio de novo. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Esse é uma conversa, quer dizer, um áudio enviado pelo seu Flávio para o seu Daniel Vorcaro, quase que na véspera da primeira prisão. Claro que nem o banqueiro, nem o seu Flávio sabia que o banqueiro ia ser preso, que o Daniel Vorcaro ia ser preso.
na véspera. E ele não Mas deve sabia que estava enrascado. explicações, claro. E E ele, e ele pediu. que diz, e ele que dizia que não tinha nada a ver com o Daniel Volcário, mal conhecia, mal conhecia. Olha, o que Não, tem melhor ele falando o coisas. efeito do filme. O filme que ele nem pode mais lançar durante a campanha dele. Esse é o efeito do filme. Não, e ele Não diz que podia não ser pior. tem, como vocês viram no vídeo de hoje, na fala dele hoje, São Paulo, que ele não deve mais nenhuma explicação. Mas como não deve explicação? O cara disse que mal conhecia o Vorkari. Aí quando confrontado com a informação de que, olha, tem um negócio aí de uma história de que o Vorkari financiou o filme. Ele diz, não, é mentira! E aí tenta ainda desqualificar o repórter que perguntou isso para ele. Aí no dia que ele faz isso, sai o áudio. O áudio está aí, vocês acabaram de ouvi-lo novamente. E aí? Não devo explicação? Mas vai dever explicação para o resto da vida. Para o resto da vida. Quer ganhe, quer se eleja presidente da República, quer perca essa eleição. Mas se depender dele, não. Quer não quer satisfação nenhuma, porque ele sabe que não tem satisfações boas a oferecer. Agora, a Procuradoria, aí manda todo mundo, não, vai falar com o Lula sobre o Lulinha. A propósito do Lula e do Lulinha, a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, o doutor Paulo Gonet, pediu hoje ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que foi nomeado pelo Jair Bolsonaro, ministro, aquele terrivelmente evangélico, para o Supremo Tribunal Federal. O Paulo Gonet, procurador-geral da República, pediu ao ministro André Mendonça que os inquéritos, preste atenção nisso, que os inquéritos que investigam Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, sejam remetidos à justiça de primeira instância. E por quê o Gonet pediu isso, o Procurador-Geral da República? Porque, segundo ele, passado esse tempo todo, porque há meses que a Polícia Federal investiga a situação do Lulinha, há meses que se fala disso. A oposição ao governo só interessa falar de Lulinha. Nada de Mastro, nada de Lulinha. Agora, Lulinha, Lulinha. Pois muito bem. Pois muito bem. Segundo o senhor Paulo Gonet, procurador-geral da República, não há, nos autos dos inquéritos que apuram as suspeitas relacionadas ao caso do escândalo do INSS, quando os velhinhos foram garfados lá pelo tal careca do INSS. E no caso também da tentativa de venda de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde, não há, nos dois casos pelos quais o Lulinha está sendo investigado, não há elementos que indiquem o envolvimento, nesses casos, de pessoas com prerrogativa de foro. O que é que significa? São aquelas pessoas que só podem ser investigadas e, eventualmente, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Porque quando esses casos, tanto o do escândalo do INSS, como o do tentativa de venda de remédio, porque essa tentativa ela se consumou, mas a compra dos remédios nunca se consumou. Nunca! Quer dizer, é a investigação em torno de uma tentativa de venda de remédios. E qual é o problema dessa venda de remédios? Se o Ministério da Saúde tivesse comprado e se esses remédios não tivessem sido entregues. Não, mas a Roberta Luxing,
a Não lobista, vendeu o remédio, amiga não do tem Lulinha. nada. Tentou vender, ponto. Não É existe essa a o caso, história. entendeu? Não existe. Aí você Tentou diz, sim, vender, mas não no. vendeu. Mas Sim, como tentou e é amiga do Lulinha e falou com o Lulinha, quem sabe o Lulinha ia ajudar num negócio que não deu certo. É essa a história, galera. Mas enfim, continua. muito bem. Sim, mas no caso do escândalo do INSS, houve desvios de dinheiro dali, garfaram a aposentadoria dos Mas o velhinhos. Lulinha É não tem nenhum envolvimento com verdade. isso, até agora. Mas, mas não apareceu nome de pessoas com direito a foro privilegiado, ou seja, a só serem investigadas com autorização do Supremo. Como não houve envolvimento, por que continuar esse caso no Supremo Tribunal Federal? Claro que o ministro André Mendonça vai dar um jeito desse caso e de qualquer outro que envolva essa lobista e o Lulinha, seu amigo, vai dar um jeito de manter isso no Supremo Tribunal Federal. Tá na mão de Porque se ferro, isso ele vai tá para a brigando primeira com a instância, polícia para manter isso. A isso vai Polícia para a Federal tá primeira dizendo instância. que ele não quer nem dar, nem deixar sair do gabinete dele o controle dessa investigação que não deveria sequer estar de posse do STF. Já tem essa discussão, é primeira instância. Além disso, ele tem uma equipe da Polícia Federal que está ali a serviço dessa investigação, sob o controle dele. Ele brigou com a polícia e todos os superintendentes regionais da polícia, dos 27 estados, assinaram um documento criticando o André Mendonça e ficando ao lado do diretor-geral da Polícia Federal. Isso é muito significativo. Aconteceu tem 10 dias. Então está tendo uma guerra hoje entre a PF e o André Mendonça para ver quem fica à frente disso. E o André Mendonça ainda segurando no STF algo que deveria ser da primeira instância. Essa história está Ele ficando vai muito continuar estranha. segurando no, IN, no Supremo Tribunal Federal, porque o André Mendonça não quer perder protagonismo nisso. E sabe que ele segurando lá no Supremo Tribunal Federal, vai com todos os holofotes continuarão dirigidos para ele e para o Supremo Tribunal Federal. E assim isso se passará ao longo da campanha. Agora, não, mas teve o escândalo do INSS. Sim, teve. Teve roubalheira lá? Teve. Se provou ou já surgiu algum indicativo forte? Prova. Eu nem peço prova, indícios Não, fortes do Lulinha não tem nada. Até De a que o Lulinha tinha CPI que queria alguma incriminar coisa ele não com achou isso, nada. não. Aí era isso que eu ia acrescentar. Aí se montou uma CPI do do roubo do dinheiro dos velhinhos do INSS lá no Congresso. Essa CPI terminou e o relatório do relator da CPI, que apontava lá 200 e tantos nomes, tentou botar o Lulinha no meio, foi rejeitado O pela Alfredo maioria Gaspar, que agora virou dos vice do Flávio parlamentares. E por quem isso. era esse relator na época? O atual candidato a vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro. Foi por isso, aliás, que ele se distinguiu. E como o Flávio Bolsonaro não conseguiu fazer acordo com nenhum partido para apoiá-lo, porque nenhum partido quis apoiá-lo, a não ser o dele, o PL, Partido Liberal, aí ele foi pegar lá o relator derrotado dentro da CPI, cujo relatório feito por ele foi rejeitado, para que ele seja o vice, como é o vice do Flávio. Para quê? Para que durante a campanha, esse relator, o senhor Alfredo Gaspar, deputado federal por Alagoas, do PL do Flávio Bolsonaro, possa ser o cara que vai tentar ressuscitar esse assunto e vai passar a campanha toda, sempre que puder falar, ou em comícios, ou na propaganda eleitoral, no rádio, na televisão, vai ficar só martelando isso. Não, porque o Lulinha lá atrás. E não tem contraponto numa propaganda, num discurso, não tem contraponto. Não tem alguém que diga, mas peraí, deputado, o seu relatório foi rejeitado, né?
Aí qual será a resposta dele? Claro, o governo formou uma maioria contra a gente. Sim, formou uma maioria, mas em tese, todos de uma CPI têm direito a voto e a voto livre, consciente. Consciente. A maioria rejeitou. A regra é essa. Rejeitou o relatório, rejeitou. Arquiva-se. Arquiva-se. O relatório virou uma vergonha, a imprensa inteira ficou chocada. Ele tentou desvirtuar totalmente ali. Era para ir para um lado, foi para outro, só para tentar pegar o filho do Lula. Ficou uma marcação política óbvia, um relatório politizado, um relatório sem credibilidade. Virou um fiasco, mas é o bastante para ser vice do Flávio Bolsonaro. Então, isso, voltando para a primeira instância, aí os holofotes saem do André Mendonça. Esquece o André Mendonça ali. Esquece em termos. Mas, enfim, aí isso vai começar, quer dizer, isso lá da primeira instância. Aí vai chegar depois a segunda instância. Aí pode ou não vir para o Superior Tribunal de Justiça, mas já não terá nada a ver com, com o Supremo Tribunal Federal. Mas o André Mendonça vai permitir que isso aconteça? Esqueça. E juízes e seus assessores têm sempre, quando é na hora de compor o voto, de justificar qualquer decisão, aí tem argumentos para burro. Tem argumentos para burro. Então a defesa do Lulinha, que está pedindo há muito tempo, primeiro, acesso aos processos, aos inquéritos que estão sendo feitos aí. São três contra o Lulinha. Porra, eu preciso conhecer os autos desse inquérito. Ah, não, não tem. Não tem. Aí fica a oposição cobrando. Por que que o Lulinha não depôs até agora? Como é que eu vou lá depor sobre acusações que eu não conheço, que eu ouço falar, mas que eu não conheço? O que é que foi recolhido? O que é que eu tenho que responder? O que é que foi recolhido contra mim? Eu tenho que ter acesso para poder depor. Ainda assim, a defesa do Lulinha continua insistindo. Olha, ele está pronto para voltar de Madrid, onde ele mora. Não é para onde ele fugiu, não é como o Flávio Bolsonaro. Ele mora em Madrid. Eu não vou trazer o meu constituinte para aqui para depor se eu não tiver nem acesso.